Olá, seja bem-vindo à Jornada Bíblica Peregrinos. O nosso caminho é pela história da salvação do mundo. Estamos no 19º dia. Eu quero convidar você a caminhar comigo. Pega a sua Bíblia, pega o material para anotar e vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre a morte de Jesus. Jesus que morre na cruz para nos salvar. Nesse mesmo Evangelho de São João, que nós vamos ler o Evangelho de São João, no capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que o mundo seja salvo por ele. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E lá também no capítulo 3, ele disse assim, ainda para Nicodemos, que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim, quando o Filho do Homem for erguido, atrairá todos para ele. Nós vamos ver isso acontecendo. A grande atração de Jesus é a sua cruz. É o momento em que Deus é glorificado. A glorificação do Pai e do Filho acontece naquele ato de entrega que a gente não entende. É uma morte, mas é uma entrega de um amor. E como Deus é amor, Ele quis se revelar da forma mais clara possível que nossos olhos humanos podem ver. Ele nos amou assim, carregando sobre si as nossas dores, como profetizou Isaías. E nós vamos ler aqui no Evangelho de São João. Toma comigo o Evangelho de São João, capítulo 18. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1. Versículo 28, perdão, e seguintes. Porque aqui nós já vimos que Pedro negou Jesus, né? Pedro disse, eu não conheço esse homem. Depois de Jesus ser julgado lá no Sinédrio, e diante do sumo sacerdote, e ter apanhado, e ali está sendo acusado, Pedro nega, e agora o julgamento continua, porque nesta madrugada de quinta para sexta-feira vai acontecendo toda essa trama, que finalmente eles conseguem pegar Jesus, tê-lo acorrentado, e agora eles não querem mais voltar atrás. Eles vão até o fim para fazer Jesus morrer. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 28. Acompanha comigo. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse, que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o vós mesmos e julgai-o, segundo a vossa lei. Os judeus responderam, não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Veja o que os judeus disseram. Não nos é permitido matar ninguém. Isso é verdade, não é? Não é? É verdade, mas não é. Por que é verdade? Porque o mandamento de Deus diz, não matarás. Não matarás. Por que é verdade? Porque os judeus não tinham autoridade lá no Império Romano
de matar ninguém assim arbitrariamente. Não tinham. É verdade. Mas por que não é verdade? Não é verdade porque, em alguns casos, eles podiam apedrejar uma pessoa até a morte. Era permitido, por exemplo, o que vai acontecer, né? Um mês e meio, 2 meses depois, né? Algum tempo depois, com a morte de Estevão, que foi apedrejado e não tinha ninguém dos romanos lá. Quem apedrejou Estevão foram os membros do Sinédrio e os outros judeus que estavam lá e que julgaram ele. Ora, não nos é permitido matar ninguém? Aqui já começa, apesar de ser uma verdade, em Deus, na prática, esse não nos é permitido matar ninguém se revela uma estratégia para colocar sobre o Império Romano essa responsabilidade. Mas aqui nós vemos que no versículo 32, assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Jesus deveria ser erguido no madeiro. Deveria ser erguido no madeiro. Versículo 33. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Teu povo e teus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse: Que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então puseram-se a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vai continuar depois com a leitura, mas vale a pena mais um pequeno trecho de reflexão de nossa parte aqui. Esse interrogatório de Pilatos. Pilatos faz questão de desdenhar de Jesus. O que você fez? Teu povo te entregou a mim, eu não sou judeu, não. Mas ele queria saber coisas. Tu és o rei dos judeus? Ora, o rei dos judeus, de onde vem isso, hein? De onde vem essa declaração do rei dos judeus? De onde Pilatos tirou essa história? Bom, num passado bem recente para Pilatos, foi o fato de Jesus ter entrado em Jerusalém montado num burrinho e o povo está gritando: Hosana ao filho de Davi, rei dos judeus, rei dos judeus. A fama de Jesus tinha crescido muito, porque lá em Betânia, que era perto de Jerusalém, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. É fato que Pilatos pouco se importava com esse tipo de coisa, no sentido da fé. Pilatos não acreditava, não. Para ele é tudo lenda. É tudo, né, coisa de judeu, coisa da religião deles. Será que acreditaria se fizesse um milagre na frente dele ali? Não, faz um milagre aí para mim. Mas não acreditava. No entanto, o povo falava, a cidade estava inflamada, era a festa da Páscoa, então tinha muita gente em Jerusalém e muita gente falando de Jesus. E agora, né, Jesus não era desconhecido, Jesus era conhecido há muito tempo, mas como tantos outros, né? Talvez eles pensassem: isso vai passar, isso é uma coisa passageira, daqui a pouco eles mesmos se dividem, eles mesmos se ajeitam com isso. Eu não quero é confusão aqui.
chega até Pilatos a notícia de que esse homem estava preso porque se disse rei dos judeus. Quando na verdade nós sabemos que não é bem isso. Quando na verdade nós sabemos que os judeus prenderam Jesus porque Jesus disse que era o Filho de Deus. Esse foi o fato principal para a condenação de Jesus. Eles rasgarem as vestes e dizer, para que a gente vai interrogar mais esse homem? Porque ele disse que era o Filho de Deus. O Filho de Deus. Veja, sabendo que ele se revelou como tal, e diante de todos os sinais e prodígios e milagres que ele fez, mesmo assim, ainda assim, não acreditaram em Jesus e, justamente por ele ter dito que era o Filho de Deus, foi condenado. Jesus conta uma parábola no Evangelho que é dos vinhateiros homicidas. E quando eles veem o filho, aqueles agricultores homicidas que foram arrendados, chamados para arrendar aquela vinha e cuidaram da vinha, e em um determinado momento o senhor da vinha falou assim para os seus servos, vai lá poder eles prestarem conta, e eles não quiseram prestar conta, eles bateram no servo e mandaram de volta sem nada, e mandou outro servo, aí eles espancaram, fugiu, a outro eles mataram e foi mandando um servo após outro e nada de resolver. E chegou uma hora que ele falou, meu filho, vou mandar meu filho, aí eles vão respeitar. Mandou o filho, quando eles viram que era o filho, ele falou, é o herdeiro, vamos fazer sabe o quê? Vamos matar ele e vamos ficar com a herança pra gente. E aí, o que o dono da vinha vai fazer? Vai vir e vai acabar com eles e vai arrendar para outro. Jesus contou essa parábola, os judeus entenderam que estava falando deles, entenderam a parábola e agora eles cumprem essa parábola ao entregarem Jesus nas mãos de Pilatos. Claro, eles não querem, sujar as mãos para dizer eu lavei. Pilatos também não quer sujar as mãos para dizer eu não tenho culpa, eu não vejo mal nesse homem, que ele vai dizer isso, também vai lavar as mãos para todo mundo dizer, olha, ele morreu porque quis, A culpa não é minha, ele era um maluco, se fazia de Deus, por isso que morreu, não assumindo a própria culpa pelo pecado e pela rejeição a Deus. Então Pilatos, ele sabe das coisas, ele sabe o que está acontecendo com Jesus. Ele sabe porque os judeus levaram Jesus lá, ele sabe. Ele sabe o que significava aquele rei dos judeus que estava ali diante dele. Mas ele quer desfazer essas situações. Ele quer pegar Jesus e pôr de lado. Ele pergunta, tu és o rei? Aí Jesus fala, você está falando isso por você mesmo, porque Jesus sabia, Ou alguém disse isso? Você ouviu de alguém? E Pilatos responde, Jesus, acaso sou judeu? É o teu povo que te entregou a mim? Então Jesus continua conversando com Pilatos. Jesus dá a chance de Pilatos acreditar. Jesus se revela. Veja o que Jesus fala e dá a chance para Pilatos acreditar. Aqui no versículo 36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, olha, assumiu, eu sou rei, mas não é aqui. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos, então tu és rei, eu entendi, você é rei, Aí Jesus vai dizer como é a sua realeza. Tu dizes eu sou rei, você tá entendendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Olha a chance de Pilatos. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, Jesus está falando para ele, olha, escuta. É o tempo que você tem para me ouvir. Mas Pilatos não conhece a verdade. Ele pergunta, o que é a verdade? Então sai, como a gente leu, e não encontra nenhum problema em Jesus. E por que ele quer soltar Jesus? Primeiro porque os romanos não têm o costume de condenar ninguém que não
realmente tenha cometido um crime. Segundo, porque a Judéia era um problema para Pilatos. As revoltas que os judeus faziam eram um problema para Pilatos. Então, para que eu vou ter mais um problema com os seguidores desse homem e o membro do Sinédrio? Eu não vi nenhum problema nele não. Leva ele para lá e pronto, não vou condenar. Mas, será que vocês querem condenar alguém? Né? Tem o costume de soltar um preso? Então escolhe, você quer que solte esse criminoso ou o rei dos judeus? Ou Jesus? E eles gritam, solte Barrabás. Barrabás era um assaltante. Claro, aqui está dizendo, mas nos evangelhos sinóticos dizem que ele é um assassino, que numa revolta ele matou um homem, por isso estava preso lá. Vamos entrando, então, no capítulo 19, para continuar a nossa meditação sobre a morte de Jesus. Olha o processo dessa morte de Jesus. Versículo 1. Pilatos, então, mandou açoitar Jesus. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam, viva o rei dos judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez, e disse aos judeus, olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, ele disse, disse-lhes, né? Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam, nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Está aqui, filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu, tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando, se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles responderam, porém gritavam, fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Vamos dar uma pausa aqui. Mais um diálogo e mais um problema para a cabeça de Pilatos. Quem é Pilatos, gente? Pilatos é o governador da Judéia. Pilatos é um romano, é um político, né? Chefe militar, né? Mas político, ele queria o bem dele. Ele queria a verdade dele. Qual era a verdade dele? Se der ruim aqui, se der problema aqui nessa Judéia, vai ter problema para mim, é minha cabeça que vai rolar. Sou eu que estou perdido. Vou soltar esse homem para não ter problema nem com os seguidores dele, nem com os chefes, mas os chefes não queriam, então mandou açoitar. Olha, Pilatos estava perdido. Pilatos não tinha a verdade, a personalidade dele é a personalidade daquele que faz o melhor para sobreviver, para levar alguma vantagem, se possível. Essa é a personalidade de Pilatos. Eu não estou nem aí com o resto, não.
Tanto que ele pegou e mandou castigar Jesus. Olha, ele não viu nada de errado em Jesus, gente. Nenhum problema em Jesus. Ele sabia que aquilo tudo era injustiça. Mas ele achou que mandando bater em Jesus, deixando Jesus todo machucado, todo ferido, né? Apanhou bastante, mas não vou matar porque, o cara não fez nada de errado, depois vai dizer que matou lá e a culpa é minha. Então, não quero saber de culpa minha. Mas uma surra não faz mal para ninguém. Deu uma surra em Jesus. E os guardas zombaram de Jesus, como era tido como rei, né? Fizeram uma coroa de espinhos, os cravos entrando na cabeça de Jesus. Gente, entrando na cabeça de Jesus, os cravos ficavam presos. Não só pelo cabelo, mas no couro cabeludo. Penetrando aqui a cabeça de Jesus, gente. Penetrando aqui a cabeça de Jesus. Muito sangue. Quem já cortou o supercílio aqui, ó, sobrancelha, sabe quanto isso sangra. Jesus ficou lavado de sangue, já tinha levado soco na cara, pancadas, já tinha caído. Foi flagelado, e o flagelo, quem assistiu aquele filme A Paixão, de Mel Gibson, viu o que é um flagelo. Ele apanha com vara, o que já é difícil, aquela vara, aquele negócio não quebra, eles batendo, aqueles guardas fortes, batendo com força em Jesus, batendo com ódio, zombando, rindo da cara de Jesus. E pegam aquele flagelo cheio de garras, assim, dente de animal, pedaço de ferro, chumbinho, e bate aquele negócio, gruda na carne e puxa. Gente, que terrível! Como Jesus sofreu por nós! E quando traz Jesus lá de dentro, desse jeito, Pilatos diz, eis o homem. Gente, eis o homem. O homem. Do jeito que Jesus estava todo desfigurado, é o homem, é a humanidade. Por causa do pecado, Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados lá. Eis o homem. Eis o homem. Tudo vai cumprindo a Escritura. Tudo na vida de Jesus. Veja, claro, ali a gente tem um louco, um político, né, romano que queria só saber de si mesmo. Estava ali, tentando resolver a situação naquele lugar problemático que era a Judéia. E Jesus, daquele jeito. E os sumos sacerdotes não ficaram satisfeitos não, gente. Ele tem que morrer. Tem que morrer. Fora com ele. Crucifica ele. Mata ele. Aquele ódio terrível contra Jesus. Por quê? Porque Jesus cometeu pecado? Não, porque Jesus veio falar da verdade. Ele veio revelar a verdade, ele veio amar, ele veio libertar, ele veio curar. E aqueles homens, aqueles vinhateiros homicidas, estavam incapazes de reconhecer Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos nos tornar incapazes de reconhecer Deus. Porque a gente vive a nossa vida, a nossa religiosidade num parâmetro, né, confortável, em que a gente tem o controle de tudo. Nada pode sair fora daquele controle, tudo na lei certinho. E Jesus não descumpriu lei nenhuma. Jesus apenas ensinou como se vive perfeitamente. Aquilo é demais para eles. O povo não, o povo acreditou. Mas aqueles chefes não pode. O povo tem que olhar para a gente, o povo tem que gostar de nós. É das nossas vestes, é do nosso cheiro, é daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz. Mas Jesus veio com toda a simplicidade e pregou de uma maneira que ninguém conseguiria pregar. E fez milagres e prodígios que ninguém poderia fazer. E agora? Está cumprindo fielmente aquilo que o Pai mandou, derramando-se por cada um de nós. Vamos continuar. Ainda no versículo 16, finalzinho. Eles tomaram conta de Jesus. Eles quem? Os judeus. Carregando a cruz, ele saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro
estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Olha só esta manifestação, esta epifania. Jerusalém, claro, era uma cidade, né, capital da fé, uma cidade há séculos mística, há séculos importante para muitos povos. E dominada agora pelos romanos. Escrevendo em hebraico, qualquer judeu leria. Escrevendo em latim, qualquer romano leria. Escrevendo em grego, qualquer pessoa de fora, que era a língua mais falada no mundo, leria. Olha a manifestação para o mundo da revelação de Jesus. Escrito ali. Pilatos mandou escrever: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Versículo 21, os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Veja, até nisso, né, Deus foi cumprindo ali aquilo que era a profecia. Jesus é o Senhor dos judeus, Ele é o Rei dos judeus de fato. E foi crucificado por causa disso. Porque Ele se revelou assim, o Senhor. E não como eles queriam dizer: eu disse, eu sou o Rei dos judeus, para dizer que a culpa era, e estava sendo crucificado não por culpa dos judeus em si, né? Mas porque Ele mesmo tinha blasfemado. E aquilo ajudaria, entre aspas, Pilatos, porque Pilatos seria o bonzinho, porque vendo um rei se revelando, falou: não vou, só tem um rei, que no caso é Herodes, e depois um imperador, que é César. Mas Pilatos deixou escrito assim: o Rei dos Judeus, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Assim ficou mais bonito para Pilatos. Onde ele, diante de uma situação difícil que ele estava, agora se coloca à frente, acima, para dizer: olha, como é que eu resolvi essa pendenga, né? Esse problema aqui na Judéia? Resolvi assim, tem um jeito nesse homem. Mas o fato é que, como todo mundo podia ver e ler na sua língua, aquilo ficou estampado. A cruz de Jesus, como foi profetizado por próprio Jesus: quando eu for erguido, quando o Filho do Homem for erguido, elevado do madeiro, atrairá todos. Estava escrito em hebraico, latim e grego, para fazer essa expansão. Quem é esse que está sendo crucificado? Quem é esse que, perto da festa da Páscoa, essa grande festa dos judeus, está sendo ali crucificado? O Rei dos Judeus. Os judeus crucificaram o seu próprio rei. O Rei dos Judeus foi crucificado. E todos os povos souberam disso por causa daquele letreiro. Depois de o crucificarem, versículo 23, depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só, de cima a baixo. Jesus ficou nu. E eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre a minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Aqui,
nos ensina a igreja, a tradição, que Jesus não só fez um gesto que era louvável e era próprio de quem não tinha irmãos de sangue. Por quê? Porque ele deveria entregar a sua mãe ao filho mais velho seguinte, né? Mas ele não tinha irmãos. Para quem entregar a mãe, já que José já tinha morrido, São José. Jesus entrega para aquele que estava lá, o discípulo que ele mais amava, João. E João era um dos mais jovens dentre os apóstolos, o menor. Também por isso, a igreja nos ensina que quando Jesus entrega a sua mãe a João, ele está entregando a sua mãe como mãe da gente, nossa mãe. A mãe de todos os filhos menores, os pequeninos, somos nós, dos seus, João menor. E assim ele nos entrega, Maria é minha mãe, é sua mãe também. E Jesus entrega a sua mãe no momento mais derradeiro, importante da sua vida, da sua missão, que é a sua morte de cruz. E qual é a nossa atitude? A nossa atitude é a atitude do discípulo amado. Você é o discípulo amado, eu sou o discípulo amado, eu sou o discípulo amado. Qual é a atitude? A partir de agora, acolher Maria naquilo que é meu. Acolher a mãe de Jesus como minha mãe também. E não ter medo, não ter vergonha de dizer, de assumir. Ela é minha mãe. A mãe de Deus é minha mãe. E quem não acredita, olha, desculpa. Uma pena que você não acredita. Desculpa, uma pena. Mas ela é minha mãe, eu assumi, Jesus me deu ela. Eu acredito naquilo que a igreja, desde os primeiros tempos, sempre acreditou. E por isso eu assumo a Virgem Maria como a minha mãe. Ela é mãe de Deus e minha mãe também. Que bonito. Vamos continuar. E aí, depois disso, versículo 28, sabendo Jesus que tudo estava consumado e que para que se cumprisse a Escritura até o fim, ele disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram num ramo de isopo, uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. Era o dia de preparação para o sábado. E este seria solene, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e a um dos crucificados e depois do outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro, ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outro texto da Escritura diz, olharão para aqueles que transpassaram. Aqui nós aprendemos também da igreja que a igreja teve momentos de fundação, né? No primeiro momento, a profissão de fé de Pedro. Em que Pedro responde para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é um momento. Mas a igreja não está totalmente pronta, né? Está em fundação. Um outro momento é esse da cruz. Ainda existe um outro momento, um terceiro momento. Um segundo momento é esse da cruz, que é tão lindo, porque Jesus disse, eu bati no microfone, que a igreja
é a sua esposa. A igreja é a esposa de Cristo. É a esposa de Cristo. Quando Deus Pai, Ele quis dar uma companheira adequada para Adão, Ele fez Adão dormir. Deu um sono para Adão. E enquanto Adão dormia, Deus tirou do lado de Adão um pedaço da costela, uma costela. E a partir daquele molde, daquele modelo, daquele parte dele, fez Eva. Deus não criou a mulher num segundo molde. Deus criou a mulher a partir da igualdade, da semelhança do homem, porque ele já não precisava fazer tudo aquilo. E quando Adão viu, ele disse, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Para fundar a igreja, o Pai colocou Jesus para dormir. No sono da morte. No sono da morte de Jesus, Ele tira do lado de Jesus aquele sangue e água, são essa imagem da igreja que nasce do lado de Jesus para ser sua esposa, para ser como Ele. Por isso, ela precisa ser trabalhada, nós precisamos trabalhar para chegar à santidade, porque o esposo é santo. O esposo é santo, então a noiva tem que ser santa. E ela só vai ser santa a partir do derramamento do Espírito Santo, que nós vamos ver lá na frente, na ascensão. Tá? Ascensão e derramamento do Espírito Santo. Porque ali o Espírito Santo é derramado e a igreja vem à tona. De fato vem a vida. Então, são esses 3 atos de formação da igreja que acontecem aqui. Tem um grande sinal da misericórdia de Deus que Santa Faustina nos revela agora, né? Nesse século XX, que nós vivemos, o século passado, em que o sangue e águas jorram do lado de Jesus, esse sangue precioso de Jesus, que uma gota é capaz de salvar todo o universo. Ele derramou todo o seu sangue, não ficou nada, saiu sangue e água do coração de Jesus. Essa água é a água do Espírito Santo, o sangue da salvação. Veja quanto Deus nos amou, quanto o amor de Jesus, de nosso Senhor, por cada um de nós. E se cumprindo todos os textos da Escritura, também por Ele. Versículo 38, nós já estamos terminando esta reflexão. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, que é aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixas de linho, do modo que os judeus costumam sepultar. No outro lugar, onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado, por ser dia de preparação dos judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui entra mais um cumprimento de uma profecia que o próprio Jesus fez. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não dá fruto. Jesus agora sepultado, ele é esse grão que cai na terra, que ele é plantado e ele vai dar fruto. E o fruto é a sua ressurreição. Mas por hoje, nesta caminhada de hoje, vamos refletir sobre como nós assumimos a salvação de Jesus na nossa vida.
Será que todo esse esforço de Deus vai ser em vão para mim? Será que todo esse esforço de Deus vai ser em vão para você? Se é precisamente para isso que Jesus veio nos salvar. A nossa salvação depende de crermos neste momento da história da salvação do mundo, da história da nossa humanidade, da história da nossa salvação. Depende neste momento nós sermos salvos. Se nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para dar a vida para nos salvar. Nós não somos cristãos, nós não somos católicos. Mas se nós acreditamos que Ele veio ao mundo para nos salvar, para dar a vida por nós, qual deve ser a nossa resposta a Ele? Senhor, nós queremos responder com amor. Senhor, nós queremos responder com uma vida que lhe agrade. Senhor, nós queremos responder com a conversão do nosso coração, das nossas ideias, das nossas vontades, para a Tua vontade, para realizarmos, para fazermos a Tua vontade. Senhor, nós queremos corresponder com a santidade da nossa vida, nós queremos e vamos lutar por isso. Por isso entregamos nossa vida a Ti. Por isso colocamos toda a nossa confiança em Ti. Por isso nós queremos pedir misericórdia, Senhor, de nós e do mundo inteiro. Amém. Espero que você tenha gostado da meditação que fizemos hoje. Coloque nos comentários aquilo que você tem vivido nessa jornada bíblica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, divulgue para outras pessoas, faça essa mensagem do Evangelho chegar a mais gente. Porque há muita gente que ainda não conhece a palavra de Deus. Há muita gente que ainda não conhece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que ainda não sabe que foi salvo por Deus, mas que precisa crer, precisa assumir para ser transformado nessa criatura nova, nesse homem novo, nessa mulher nova. Espero você até o final desta jornada, viu? Vamos até o 30º dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.